Sejam muito bem-vindas a um encontro que celebra essa paixão comum pela escrita, pela publicação, pelos livros, pela literatura. A literatura é algo maior do que nós, né? A escrita é um convite para a gente construir sentido num mundo caótico, muitas vezes, para a gente expandir horizontes, para a gente criar pontes, criar paralelos, para a gente se aprofundar no mundo da fantasia, para a gente criar mundos e viver dentro deles, que seja, né? Ou seja, a possibilidade de criar algo maior do que nós. A gente vai falar de algumas coisas muito importantes. Uma delas é a da estruturação da obra. Como que a gente pode estruturar a obra a partir de uma ideia geral para construção de uma narrativa, personagens, estrutura, o tempo de uma obra, como que a gente faz para sequenciar essa obra, para construir fôlego dentro da nossa obra, como é que a gente faz para desenvolver uma ideia vaga que você teve num sonho, né? Os sonhos são ótimos criadores de ideias, né? Para uma obra estruturada que os seus leitores agarrem e não consigam mais soltar. Para escrever um bom livro, a gente vai precisar eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai precisar falar antes de falar de estrutura. Muita gente nos fez essa pergunta, enviou esse questionamento por e-mail, né? É um dos grandes desafios que se coloca, que é o desafio da persistência, da disciplina, né? Como que eu faço para ter disciplina, né? A gente já falou um pouco sobre isso, vamos falar um pouco mais. Por que as pessoas não escrevem, né? Elas têm pouco tempo, acho que a maioria delas tem pouco tempo, todos nós temos os recursos, eles não são nunca infinitos, né? Eles são recortados, né? Ou seja, o tempo é um recurso e você não tem um tempo infinito. Então, você tem um tempo limitado, aí você vai lá, escreve num dia, né? Vai lá, escreve num dia, escreve no dia seguinte consegue escrever também. No terceiro dia, você fica dividido entre revisar aquilo que você já escreveu, avançar. Aí você fica um pouco inseguro, essa insegurança dá ensejo, dá aso a um certo desânimo, né? A uma certa insegurança. E a insegurança, ela é muitas vezes acompanhada de um sentimento de solidão. Assim, se eu me sinto sozinho, aí eu paro. Aí depois eu volto para o texto. Eu não sei se começa outro texto, se continua esse texto que eu já escrevi. Muitas vezes eu vou largando textos no caderno, não releio, ficam como estão. Às vezes eu vou lá, não entendo a minha letra e sigo, e vou largando as coisas pelo caminho, vou abandonando as minhas coisas e fico nesse limbo dos começos possíveis, né? O que eu quero falar, eu acho que a base da nossa conversa a gente já disse isso antes, né? A escrita, ela não se dá, ou seja, a escrita persistente, a escrita cotidiana, a escrita diária ou regular, ela não se dá pela disciplina. Disciplina é alguma coisa que vai constranger a tua vida. Disciplina é uma coisa que vai limitar a sua vida. Eu penso, quando eu falo em disciplina, em repetição, exercício de academia, por exemplo, né? Nos corpos se movimentando, tentando se ajustar a um corpo ideal para fazer e repetir sempre o mesmo movimento, né? A literatura, ela foge às receitas, né? Ela extrapola qualquer possibilidade de ser assim, capturada por um conceito, né? Capturada por uma definição estanque, né? E desse modo, a própria criação também, ela é pautada pela entrega e pelo pertencimento, né? Ou seja, entrega, você se joga para a escrita, né? Pertencimento, você faz parte de alguma coisa, né? Eu costumo dizer para a minha turma do curso de introdução à escrita criativa que a gente está que a pessoa integra um grupo, né? É uma brincadeira, é uma seita, só que é uma seita da cultura, dos livros, da tradição, do Machado de Assis, da Clarice, né? Da Lígia Fagundes Telles, Nelly da Pinhon, não é? Conceição Evaristo, tanta gente, ou seja,
vamos dizer que é uma seita antidogmática, né? Ou seja, é uma seita antidogmática, ela é uma seita de expansão, né? Ela é uma seita multívoca, né? No sentido de ter muitos sentidos, ela é uma seita polissêmica, sabe? Ou seja, não é uma seita, né? Ela é um campo de possibilidades, né? E nesse sentido é um espaço de entrega e pertencimento, né? E pertencimento no sentido de que você rapidamente identifica, né, os teus pares ali, ou rapidamente, às vezes dificilmente, às vezes no cotidiano é difícil, mas quando você encontra a tua comunidade, quando você encontra a tua rede, já não é mais uma questão de disciplina, entende? Já é uma questão de vício, sabe? É uma questão de obsessão. É um lugar onde você cresce, se expande, troca figurinhas, né? E aí se torna um clube aberto, um clube democrático, um clube que recebe as pessoas, um clube que quer incluir, é um clube inclusivo e não exclusivo, né? Essa é a beleza da literatura. A literatura, um livro pode ser um Everest, um livro difícil, um Grande Sertão Veredas, e pode ser uma praia, pode ser um Haruki Murakami, pode ser uma Helena Ferrante, pode ser o que... Você tem tanto livro aí, pode ser um Itamar Vieira Júnior, um Tiago Novaes, uma Andréa Nila, um Rodrigo Oliveira, né? Ou seja, existem muitas possibilidades da literatura, tantas quantas são os autores que se prontificam, né? Que se dispõem a escrever, né? Mas as pessoas param, como eu falei, por conta de uma questão que tem muitos nomes, né? Tergiversação, né? Eu acho que é uma maneira de lidar, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, entender um pouco da psicologia. Eu acho que os passos iniciais para a gente começar entender a psicologia do auto-boicote. Procrastinação, tergiversação, auto-boicote, censura, castração, tem muitos nomes, repressão, movimento repressivo. Acho que dependendo do ângulo pelo qual você olha, né? Um ângulo mais formal, mais informal, mais teórico, menos, você tem um nome distinto para dar a essa questão. Mas é auto-boicote, ou seja, de alguma forma a gente vai ter que assumir uma outra relação com o tempo também. Então, em primeiro lugar, a ideia de resistência, eu resisto a fazer, eu quero, né? Mas eu resisto, né? Não é a arte da guerra, é a guerra da arte. A guerra da arte é isso, né? O conflito, ele não está só nos personagens, ele não está só nos livros, ele está na gente também, né? E a gente precisa compreender esse conflito, né? E a gente vai falar um pouco sobre algumas... A gente vai fazer uma sintomatologia do auto-boicote para tentar entender qual que é o seu. E identificando esse auto-boicote que é o seu, você vai conseguir, vamos dizer, criar os subsídios para poder extrapolá-lo, para poder superá-lo, elaborá-lo, né? Como você queira chamar. Então, uma outra dimensão é a relação com o tempo. A gente precisa mudar a nossa relação com o tempo. Nesse momento, a gente vai falar sobre auto-boicote, sobre procrastinação. Eu acho que todos nós padecemos em algum momento da vida dessa descarga pesada do fogo amigo, né? Uma espécie de acidez estomacal perante a mudança, né? Diante daquela medida que nos conduziria a escrever, mudar, expandir, aquela medida que nos conduziria a um cenário melhor, a um cenário mais feliz, né? Se para o escritor não basta escrever bem, porque infelizmente não basta escrever bem, né, para ser lido, para ser publicado, é porque nós todos somos sujeitos trágicos, é porque todos nós tergiversamos de alguma maneira, né? A paixão, ela é pendular, paixão por alguma coisa, né? O nosso gosto por alguma coisa, né? Eu quero, eu quero, mas aí eu volto, não vou, agora vai, não vai. A gente fica faltando entender aquilo que não se vê, mas que é evidente que está sempre ali e que você quer fingir que não existe, né? A resistência interna a avançar, a fazer aquilo que a gente quer fazer, né? É o conflito do escritor. O aparelho psíquico, né? Ou seja, o modo como funciona a nossa subjetividade, a nossa mente, né? O aparelho psíquico regularmente recorre a artimanhas
que nem sempre são fáceis de detectar. Por que não são fáceis de detectar? Porque nós somos esse aparelho psíquico. Ele é o recurso que a gente usa para olhar, para entender, para sentir, né? Para analisar uma dada realidade. Agora, se esse aparelho psíquico começa a se valer de certas artimanhas, como que você vai enxergar aquilo? É muito mais difícil, né? É muito mais difícil reconhecer no outro, né? Quando o outro tá... Você sabe? Às vezes é mais difícil aconselhar o outro, falar, meu, vai, cara, do que aconselhar a si mesmo, né? De falar, pô, você tem aí a faca e o queijo na mão, você tem tudo diante de si, né? Por que que você não dá esse passo? Por que que você não vai além? Por que que você não constrói alguma coisa? Por que que você não se expande, né? Por que que você não se apropria da linguagem, né? E é isso, né? Eu acho que essas artimanhas têm a ver com o santo grau, e esse santo grau a gente estava falando de seitas e tal, o santo grau do desejo, né? E a cabeça vai nos pregando peças quando a gente vai se aproximando desse santo grau do desejo, né? São peças engenhosas ao extremo, afetivamente exaustiva, é cansativo, é contraproducente, né? São a raiz de uma confusão mental, da dúvida, do escrúpulo, e ela se torna um impedimento real e concreto diante da felicidade, né? De uma ideia de felicidade que não se dirige apenas ao que foi concretizado, mas ao próprio ato de fazer, ao prazer do ofício. Como psicanalista, como escritor e professor de criação literária, eu posso dizer que a sintomatologia da procrastinação ela é vasta como um reino biológico, né? Ela seria equivalente para os nossos propósitos aqui hoje ao reino fungi, né? Ao reino dos fungos, né? Dos cogumelos. Os fungos são muito interessantes, eles têm um reino à parte, não são animais nem são vegetais, eles podem ser invisíveis, eles podem ser mortíferos, eles podem servir de remédio alucinógeno ou ingrediente para um estrogonofe, né? Eles podem mofar um morango ou fermentar uma uva, né? E assim que é o auto-boicote. Ele age sobre as coisas e transforma essas coisas. Ele altera a natureza delas e a percepção que a gente faz delas. Ela pode ser divertida ou uma força divergente. Sabe que é diferente? Né? Uma coisa é algo divertido e algo divergente, né? Se multiplicar por esporos, contagiar vizinhos, amigos e permanecer num estado de fluxo constante. Aliás, tem toda uma escola de memes da internet que se alimenta, vamos dizer, de um certo pacto do não vou acordar amanhã de manhã, sabe? Vou acordar tarde, não vou fazer, um dia é sempre igual ao outro e assim por diante, né? De alguma forma, é contagioso isso, né? Então vamos lá. Somos da mesma seita. Primeira sintomatologia, então sigamos a sintomatologia da tergiversação. Primeiro das nossas espécies aqui do reino fungi, é um grupo que age por mutação, né? Você quer escrever o seu livro, quer desenvolver as técnicas da escrita, quer praticar, mas certo dia, certa noite, você é invadido por um sentimento de vergonha, de embaraço, de constrangimento. Você começa a pensar assim, nossa, quem sou eu para escrever isso? Eu, escritora? Eu, escritor, que constrangedor, que alucinação. Onde eu estava com a cabeça? Que delirante isso que eu estou pensando, né? Existe uma derivação também, né? Quando alguém tenta me ajudar, por exemplo. Quando eu vejo que eu integro alguma coisa. Quando eu dou um passo além, por isso que ele funciona por mutação, né? Uma variante perigosa que é, quando tem alguém disposto a te ajudar, você se volta contra essa ajuda. Você fala, olha, mas quem que é essa pessoa para me ajudar, né? E aí você vai criando várias pseudo-razões para minar o processo, né? Um argumento depois do outro, e em algum momento você começa a voltar, vamos dizer, essa anulação para a própria literatura. Falar, mas a literatura é uma bobagem, né? É uma brincadeira de crianças, eu não vou perder tempo com isso. Ou seja, a coisa começa consigo, quem sou eu, para quem é você, para quem é o que é isso, né? Afinal de contas. Essa é a insuficiência microsporídea. Tem um outro grupo taxonômico que tem um alto efeito lisérgico e eufórico e se fortalece diante do objeto desejado. É um dos mais perniciosos mecanismos de defesa de defesa e de auto-boicote. Funciona da seguinte maneira: sempre que me faltam desculpas para escrever, para não escrever, ou seja, para deixar de escrever,
eu desenvolvo uma paixão paralela, né? Ou seja, você agora está com tempo para escrever. Você abriu uma janela, sei lá, teu filho saiu de casa, aconteceu qualquer coisa, você terminou um mestrado, doutorado, o que seja. Só que agora você quer virar chefe de cozinha, né? Ou seja, quanto mais remoto, né, o seu novo objetivo, melhor. Né? Porque para ser um chefe afinal, você vai ter que picar cebola com extrema habilidade, né? Você vai se meter em cursos, vai ler outros livros. Claro que você pode aprender muita coisa com isso, a gente não está falando disso, mas a paixão pela cozinha não é aquilo que te alimenta desde a adolescência, é só mais uma coisa bacana que você poderia fazer. É como desenhar, eu gosto de desenhar, desenho mal, mas sabe, né? Na adolescência eu desenhava, mas não é uma coisa que me alimenta profundamente, é uma paixão que se apresenta para me afastar da proximidade perigosa diante do que interessa, né? E como todo tipo de atividade vai ter momentos que são desafiadores, você vai buscar o desejo divergente, né, em ser chefe de cozinha, né, em escultura em pedra-sabão e assim por diante. Pouca coisa nos dá tanta autoridade, né, ou dá tanta autoridade a alguém quanto escrever um livro. O livro é um passaporte para outros caminhos, né? E eu acho que isso assusta, né? E o fato de a gente se assustar com isso faz com que a gente se esqueça disso, né? É possível passar a vida dessa maneira. E tudo bem, contanto que você saiba que suas paixões desdobradas são parcialmente alimentadas pelo medo diante da paixão primária, né? A euforia muscária também pode se manifestar na forma de 5 ou 6 micropaixõezinhas, né? Que vão circulando por aí, dispersando a sua ambição nesses caminhos distintos e tortuosos. Tem um terceiro cogumelo, muito interessante, que não ataca o sujeito ou objeto do desejo, como a microsporígia, nem recorre a paixões ou defesas divergentes, como a última que eu falei, que é a muscária. Ao invés disso, o que esse cogumelo engendra é um recurso muito bacana de cisão entre o afeto e a coisa. É muito interessante. Isso é um mecanismo de defesa mesmo, descrito pelo Freud, no qual o medo vira indiferença. Quando você chega na festa, não existe festa. Quando você finalmente aterrissa no parque de diversões, nada daquilo te interessa, o parque de diversões está fechado, está tudo escuro, está tudo desligado. Quando você finalmente beija a paixão da sua vida, a vontade de voltar para casa, se enrolar no cobertor, ligar a televisão e assistir um episódio de Friends da década de 90. Né? Ou comer uma porção de batata frita mergulhando no sorvete, assim, num sorvete de napolitano, bem na parte do morango. Ou seja, é um lugar seguro da infância, de dependência, né? Ou seja, você tá lá, você tá no frisson da coisa, você foge, recolhe e fala, não, você sente uma indiferença em relação àquilo, é como se não é comigo, né? E você sente uma convicção de que aquilo, na verdade, não te interessava, né? E você chega a conclusões totalmente equivocadas por conta disso. Tem uma variante também nesse caso, que se manifesta muitas vezes quando você está mais avançado na publicação, na escrita e tal, que é, às vezes, tem gente que obtém um reconhecimento, aquele reconhecimento é lido, tem uma chancela e tal, e aí surge em seguida um pensamento meio evasivo, do tipo, na verdade, eu sou um cara mais que gosta de ficar no meu canto, eu não quero toda essa atenção, eu sou mais low profile, sou mais de boinha, tal, não sei o quê. Esse é um auto-boicote minimizante, que vai tornar as conquistas pequenas, né, que vai buscar lugares menores por uma espécie de reação ao crescimento. Né? Bom, temos mais um, essa é muito interessante, gente. Essa é muito difícil de nomear, de falar, de pronunciar, mas é muito interessante. É um dos meus preferidos. De algum modo, é um fungo muito fértil e produz bons efeitos colaterais até. É um auto-boicote sublimatório, que encontra na necessidade de aprender o efeito escapatório diante do desejo. Né? Vamos dizer que eu quero escrever um romance. Mas aí eu penso, para escrever um romance, eu preciso ler outros romances, eu preciso ler grandes romances, eu preciso ler todos os grandes romances da história da civilização ocidental e oriental. Então eu começo a ler Divina Comédia, começo a ler Em Busca do Tempo Perdido, né? Começo a ler um livro atrás do outro, né? Em algum momento eu invento uma saga de 5 partes, na qual o próprio Dante vai ser o protagonista, apenas para ter que ler mais e ler mais e ler mais. Bom, intimamente, o autor, né, eu acho que o fundamento disso é que muitas vezes, diante de outros livros, a gente se sente muito pequeno, né? Sei lá, diante desses grandes escritores que a gente admira, né? E a sublimação reativa, ela produz, então, uma longa missão
que vai te aproximar de uma erudição desse eu ideal no pedestal, né? E que corresponde, vamos dizer, a uma coisa que é difícil vamos dizer, a terminologia é uma sobrevivência nostálgica de um período de narcisismo primário. Para resumir, teve uma época da sua vida em que certas figuras eram grandes demais, eram grandiosas demais. E aí você vai crescendo, você vai muitas vezes aí projetando e depositando esse tamanho enorme, né, dessas figuras, que eram os adultos quando a gente era criança, nesses eus ideais que estão espalhados por aí, né? E a gente preserva eles nesse lugar um pouco para se preservar também no nosso lugar. Enfim, é questão de psicanalista, de psicólogo, de terapia, que às vezes é um pouco complexa, mas que vocês entendem mais ou menos o que eu quero dizer, né? Ressoa, né? Existe uma ressonância nisso que eu estou falando, né? Como eu disse, a sublimação ela produz ótimos efeitos colaterais. Claro que é bom ler, né? Para você ser uma boa escritora, um bom escritor, você vai precisar ler bastante, né? Mas na prática, muitas vezes a leitura tergiversante, procrastinante, ela vai produzir uma espécie de estafa, um esvaziamento mental, um pensamento de para que isso aí tudo, né? Um sentido de anulação que nos distancia daquele fruto mais suculento que a gente quer morder na literatura, né? Que a leitura extremamente benéfica possa servir de recurso alienante do desejo de escrever é apenas mais um sinal dessa profusão astuciosa do nosso recalque, da nossa procrastinação. Ou seja, é muito astucioso, né? Ou seja, a nossa cabeça nos prega peças por todos os lados, né? É fácil se desviar, é fácil se perder, é fácil se perder. A última categoria que eu gostaria de discutir aqui é o bolor, né? Para muitos conhecidos simplesmente como bolor, é talvez um dos mais comuns nas fruteiras e nas consciências dos nossos lares, né? Esse fungo se dá com a espera. Existe um salto necessário para qualquer crescimento entre a passagem da infância à vida adulta. Faz parte da nossa vida dar saltos. Dar saltos. Quando a gente sai do primeiro grau para o segundo grau, né? Ou seja, quando você passa de uma fase da vida, da infância para a idade adulta, quando você passa de filha para mãe, quando você passa de filho para pai, né? Tem sempre um salto, tem sempre um risco implicado, né? Ou seja, existe um salto necessário para qualquer crescimento, e é preciso comer uma fruta na hora em que ela está boa para comer. Ou seja, o mofo realista ele se assenta na concepção de que a imobilidade ela é mais inofensiva do que a mobilidade, que o investimento libidinal, né? Só que a gente sabe que muitas vezes nesses casos saltar é mais seguro que permanecer onde está, né? Esse fungo, o realismos, ele se alimenta da espera e ele vai apodrecendo sonhos mais vistosos, mais coloridos, né? Por um excesso de escrúpulo, por um excesso de pudor, né? Por um excesso de, vamos dizer, de proteção, de autoproteção, de proteção, né? Isso aparece em todos os lugares, não é só no campo artístico, obviamente, né? Dentro do campo dos negócios, 8 em cada 10 pequenas empresas declaram falência porque as pessoas não conseguem conceber uma perspectiva, não conseguem entender um horizonte, que existe um horizonte de expansão e de crescimento nos seus negócios, né? Eles querem fazer tudo elas mesmas, economizam na concepção, dão murro em ponta de faca, né? Ou quando o negócio se expande, não sabem lidar com isso. A tendência natural de uma planta é crescer. Se você constranger ela num vaso muito pequeno, a planta vai apodrecer, né? Se você não troca a planta por outra maior, ou não enterra essa planta na terra, né? Não enterra a planta fora do vaso, né? Essa planta vai morrer, essa árvore vai morrer, né? E às vezes é um salto, mas é um salto realista, né? E as pessoas têm medo de investir para crescer, mas subestimam o custo altíssimo de permanecerem exatamente onde elas estão. Eu, recentemente, no meu percurso pessoal, eu investi numa formação online, um valor que muita gente vai falar, nossa, é um absurdo, investi 15 mil reais numa formação online, né? Se a nossa mentalidade é uma mentalidade de contenção constante, esse valor pode parecer alto, mas a partir de uma análise, de uma avaliação, eu vi que, na verdade, esses 15 mil reais ia virar muito mais, né? Ia me devolver muitas vezes isso, como já aconteceu. Ou seja,
Não havia nada de... É como você comprar um carro, por exemplo, se você for precisar de um carro na sua empresa, né? Ou seja, não vou comprar um carro, vou de bicicleta para todos os lados, né? Mesmo que isso me custe, vamos dizer, 100 mil reais de lucro por ano, sei lá, enfim, né? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? E se eu não tivesse prestado vestibular para permanecer num lugar seguro, e se não tivesse entrado em contato com outros escritores, por medo de me acharem bobo, né? E inversamente, quanto custa a nossa frustração? Quanto custa o nosso sentimento de esvaziamento, a nossa melancolia? Quanto custa uma vida regada à ansiedade, à palpitação? Né? Quanto custa uma ponte de safena, um surto psicótico, né? Um comportamento, às vezes, drogadicto ou um pouco compulsivo, né? Que nasce de uma vida esvaziada de propósito, né? Porque você está se segurando, porque você acha que você nunca está pronto e assim por diante, né? A verdade é que se a gente não está crescendo, a gente está diminuindo, né? Se a gente não está se expandindo de alguma forma, a gente está encolhendo, a gente está se amofinando, né? E um morango, se você não come ele quando ele está vermelho, vicejante, ele apodrece. Ou seja, quando você não escreve aquele livro na hora que é para escrever, você pode até escrever um outro livro no futuro, seja, mas tipo, esse livro você vai perder. Esse livro dessa era, dessa sua geração, desse momento da sua vida, agora você vai perder. E cada momento da sua vida é valioso, né? Ou seja, a gente sabe disso hoje. A gente, nesses últimos 2 anos, eu acho que aprendeu bastante, né? Sobre a ideia de finitude, sobre a ideia dos limites da vida e assim por diante, né? Bom, enfim, gente, existem muitos outros grupos taxonômicos desse maravilhoso reino da procrastinação. Mas acho que esses 5 já dão uma ideia, né? Já te ajudam a identificar certas categorias. É importante saber reconhecer quando eles se manifestam, situar muito bem eles para poder seguir, e esse é o nosso objetivo, para poder seguir escrevendo. A gente precisa preservar o nosso senso de propósito, né? E para isso a gente tem, né? Para isso é preciso estar dentro de uma comunidade, é preciso estar dentro da atividade, entender os gêneros, os recursos narrativos, os nossos parentescos, né? Ou seja, a constelação das nossas paixões, dos nossos interesses. A gente não gosta de tudo, né, que está publicado por aí. A gente gosta de uma constelação de livros. Você vai se identificando com essa constelação. Isso te forma escritor também, né? Felizmente, para isso, a gente tem a escrita criativa. Bem-vindos à escrita criativa. Né? Você não conseguiu escrever o seu livro até agora porque você não tinha um bom professor de escrita criativa. E agora você tem. Né? Eu ainda não conhecia essa disciplina maravilhosa, esse laboratório de criação de mundos e de afetos. Né? A gente sempre começa com uma ideia vaga. Né? Vamos. Eu acho que a gente pode se valer de um estudo de caso. O que vocês acham? A gente pode pegar um exemplo de uma história. Vamos partir de uma ideia, né? Vamos sair dessa ideia e vamos para uma narrativa. Ou seja, a ideia é vaga, né? E vamos falar, vamos ser bastante meta hoje, meta, no sentido de estar falando de literatura, está falando de escrever. Vamos dizer que eu quero escrever uma história sobre literatura, sobre sucesso literário, sobre sucesso artístico, sobre conflito, ambição, inveja, né? Ou seja, todas as coisas que moram no campo no campo do fantasioso do lado de fora dos livros também, né? Ou seja, nossa, que livro legal, queria escrever assim, por exemplo. Ou, esse livro é legal, esse livro não é tão legal. Ou ressentimento literário. Coisas que existem aí nesse campo, que infelizmente existem, mas são da vida, né? São do humano. E eu acho que é isso. Se a gente traz a consciência, a gente humaniza e consegue lidar com isso de forma melhor em nós mesmos e nos outros, quando a gente identifica, né? Para também não ficar muito chateado quando o outro manifesta isso, sei lá. Mas então vamos dizer que eu quero escrever sobre sucesso literário, ambição, conflito, inveja literária, né? Eu vou precisar de rostos, né? Ou seja, eu preciso de rostos, né? Então eu vou precisar de vozes, né? E os personagens, eles se antagonizam. Eles não precisam ser inimigos, não precisa ser Batman e Pinguim, né? Isso é vamos dizer, um antagonismo Batman e Coringa. Isso é um antagonismo muito muito caricato. Pode ser isso, pode, né?
Pode ser, claro, você pode ter o bem e o mal, né? Mas vamos pensar em um antagonismo entre personagens, entre o desejo desses personagens, né? Então, vamos dizer que eu queira escrever sobre como que eu poderia presentificar essa história de conflito, o desejo relacionado à literatura. Então, vamos dizer que eu posso colocar no papel a história de uma mãe e de um filho. A mãe, ela é bastante famosa, bastante conhecida, não é? Ela é atriz, então ela é atriz, né? Eu quero falar de escrita, mas vamos passar para o teatro, que às vezes é mais fácil. Muitas vezes o escritor, para falar daquilo que ele quer dizer, ele vai para a pintura, ele vai para o cinema. Então, né, para ele não dizer, um escritor é protagonista, vamos dizer que essa mãe é atriz e essa mãe ela é uma mãe, tem um filho. Esse filho é um jovem idealista, quer ser escritor, quer escrever peças, ou seja, ele quer expandir, ele tem uma vontade de criar tremenda, tem muita melancolia, tem muita paixão, né? E ele é super experimental, ou seja, aquilo que ele quer escrever não tem personagens, os personagens estão todos mortos, né? Ou seja, é uma pura voragem. Ele quer escrever um monólogo, a peça que ele vai escrevendo é um monólogo atrás de monólogo e tal, ao passo que essa atriz, ela é uma atriz é, de um teatro mais tradicional, de um teatro mais Neila Torraca, assim, de um teatro mais comédia de costumes, não é? E assim por diante. Ou seja, então tem um conflito armado. Você vê, tem um jovem artista que deseja escrever e tem uma atriz célebre na relação. Né? Então essa mãe representa o teatro tradicional e o filho representa uma certa densidade disforme, a gente está falando de forma, de estruturação, então vamos dizer que esse filho também representa uma densidade disforme e pouco compreendida, porque é difícil também compreender mesmo, né? Porque nem ele se compreende, né? Então tem uma polarização nesse jogo entre uma frivolidade, né, e uma profundidade. Mas, putz, eu quero escrever, eu quero ir a fundo, então eu não quero só escrever sobre a frivolidade do tradicional e a profundidade do experimental. Eu quero trocar, eu quero mostrar a densidade e algo mais erudito, mais cabeção, como frívolo também. E eu quero mostrar, vamos dizer, o teatro tradicional, a literatura tradicional, como densa também. Ou seja, eu quero jogar com os espelhos, né? Tá bom para vocês essa história, não? Pode dar história, né? Então vamos lá. Então eu queria agudizar esse conflito. Quero tornar esse conflito mais agudo, né? Vamos dizer que vou colocar alguns personagens, sei lá, uma meia dúzia de personagens, 6 a 8 personagens, né? Vamos dizer que a mãe namora um escritor famoso. Putz, imagina, o filho dela quer ser um escritor e a mãe namora. Olha que edípico a coisa, que conflituoso, né? E o filho namora esse jovem, né, escritor de peças, incompreendido, namora uma jovem sonhadora que quer ser atriz. É uma moça provinciana, inocente, muito que idealiza assim o mundo das artes, né? E acha que o mundo das artes é um mundo assim é um Olimpo, né? Vamos dizer, e todos os artistas vivem nesse campo da esfera do impalpável, do intocável e assim por diante, né? E aí, complicação, né? Vamos dizer que essa menina, né, que namora o filho, se apaixona pelo namorado da mãe. Vamos dizer que essa filha, essa namorada, se apaixona pelo namorado da mãe, né? E vamos complicar, vamos dizer que esse menino tem tendências suicidas, né? Queria colocar um outro personagem para ainda dar uma riqueza maior, que é o irmão da atriz. Vamos dizer que vai ter um irmão da mãe que é um cara que nunca concretizou nada. Eu queria colocar um personagem que sempre diz assim: eu quis viver na cidade grande, mas eu nunca consegui. Eu quis ser escritor, mas nunca fiz isso. Eu quis me casar, fiquei solteiro, né? E a esposa, isso tudo se passa num sítio, vamos dizer no interior, um sítio meio decadente, né? Vamos dizer que é um sítio eles eram aristocratas, mas essa aristocracia também em decadência. E a esposa do caseiro é uma mulher que está sempre se vestindo de luto,
né, de preto, e é apaixonada pelo filho. Ou seja, todo mundo é apaixonado por todo mundo, mas ninguém é apaixonado por ninguém. É como aquela música da... É como a música daquela cantora. Como é que é aquela cantora? Aquela cantora que faleceu há pouco tempo. Que trama, né? Nenhuma das paixões é correspondida. Né? Nenhum personagem consegue abdicar das paixões. Ou seja, ninguém consegue desistir. Ninguém consegue abrir mão e partir para outra. Né? Ou seja, eles são miseráveis. Né? Todo mundo ama alguém e esse amor não é correspondido. Né? Bom, legal, hein? Achei bacana. Eu achei que tá interessante essa história. Ou seja, tem algum conflito aí. Eu tenho os personagens, eu tenho os conflitos, certo? E eu preciso contar uma história. As coisas precisam acontecer. Eu preciso, assim, eu montei os atores dessa peça. Agora eu preciso de um cenário. Eu preciso de um fundo, né? Eu preciso de uma continuidade, né? Porque muitas vezes a gente fica preso. A gente não sabe como dar continuidade à nossa história. Você fala, nossa, eu quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo, tal, mas porque de alguma forma isso me toca, isso mexe muito comigo, mas como que eu conto uma história? Né? Então vamos dizer que tem um primeiro capítulo, vamos dizer que não, o primeiro capítulo, o filho apresenta uma peça de próprio punho para a família de agregados, ou seja, uma peça doméstica, uma apresentação doméstica, e a atriz, a única atriz da peça é a namorada, né? A namorada que vai lá se apresentar, tá super tímida, ela vai um pouco por pressão do namorado, ela não quer muito saber disso agora, porque ela, enfim, né? Ela, sei lá, ela gosta do namorado, mas ela acha o namorado muito confuso. Ela quer mais esse teatro tradicional, na verdade, né? Aí a peça começa super hermética, alegórica, cansativa, fragmentada, né? E a mãe debocha. A mãe debocha da peça, sabe? Quando fica cochichando e rola aquele risinho, assim, aquele burburinho, né? Que é tudo que um escritor em formação não quer escutar, aquele burburinho, que na verdade é ele mesmo rindo dentro dele. Falando, ai, ai, ai. E aí, claro, né? Isso é muito shakespeariano, a obra dentro da obra. Hamlet tem isso. Isso é um recurso bem bacana. O Don Quixote tem isso. Isso não é novo, né? Ou seja, a obra dentro da obra, dentro de uma peça se apresenta uma outra peça, né? Mas enfim, tem uma interrupção, tem um conflito, o menino desaparece, a namorada fica, ela dialoga com aquele ator famoso, que é o namorado da mãe, rola um, né? Mas ao mesmo tempo ela se espanta, vamos dizer que esse cara, ele não é o que ela está imaginando também, né? Ela fala assim, nossa, mas como é criar? Como é esse incrível mundo da fantasia e da criação? É incrível, é bacana, mas o cara gosta de pescar no lago, sei lá, ele tem outros interesses assim, né? E a esposa do administrador da casa lá, né, do caseiro, vai atrás do menino e tal, né? Bom, alguns de vocês já reconheceram essa peça, né? Aí o público perturba a obra, existe um conflito e a história começa, né? E a história começa aí. Isso é uma cena, né? Ou seja, eu preciso começar, né? Isso é uma cena, é uma maneira de começar, né? Então um vai atrás do outro, né? As pessoas vão atrás daquilo que desejam, né? Ou não, mas assim, se não vão, aspiram ou sintomatizam, né? Manifestam um sintoma. Se você não vai atrás daquilo que você quer, você sonha, você começa a ter escaras, você começa a ter doenças na pele, ou seja, tipo, você recalca e esse recalque às vezes sai pelo ladrão, né? A gente está falando de uma peça conhecida, essa peça existe e se chama A Gaivota. Essa é a história da gaivota de um autor russo chamado Anton Chekhov. É uma peça maravilhosa. Eu estou falando de uma obra clássica, né? E é uma peça maravilhosa que coloca essas polarizações, ou seja, de alguma forma o Chekhov, nas 4 últimas peças que ele escreveu, né, que foram talvez as mais famosas do percurso dele, bom, primeiro, ele não achava que essa peça ia render muitos frutos, e da primeira vez que ele apresentou não rendeu muitos frutos, né? Para ver como muitas vezes o juízo que a gente faz diante dos nossos livros, diante das nossas histórias, é subestimado, ou seja, ou é superestimado, no sentido de, às vezes, você precisa de um outro olhar, você precisa de uma leitura crítica para te dizer por onde vai, porque senão você vai ficar no escuro, né? Eu falei para vocês que muitas vezes é muito mais fácil reconhecer no outro, né?
os pontos fortes, os pontos cegos, do que em nós mesmos, né? E isso aconteceu comigo, acontece com você e certamente acontece com Chekhov. Ou seja, poxa, né? Tá aí, tá apresentado, né? Bom, eu estou falando aqui de uma obra clássica, né? Ou seja, de como estruturar uma obra clássica, mas vamos trazer um exemplo contemporâneo. A gente já mencionou esse exemplo, mas é um exemplo bastante paradigmático, porque foi o livro mais lido, mais vendido no Brasil em 2021, que é o Torturado, né? Menciono esse livro por dois motivos. Primeiro, porque a chance de vocês terem lido, entrado em contato com essa obra é grande, né? Relativamente grande. Talvez seja, né? Ou seja, é um dos livros mais vendidos. É o livro mais vendido de 2021, tanto o Torturado quanto a obra mais recente dele. Foram os dois livros mais vendidos no Brasil em 2021. E o segundo motivo é porque o Itamar é um amigo e participou do curso de introdução à escrita criativa. Ou seja, ele é um sujeito... eu acompanhei o percurso dele, né? Eu acompanhei essa formação dele, né? As publicações. Ele participou da antologia, que é a antologia que os participantes do curso de introdução à escrita criativa constroem em colaboração e tal. Ou seja, ele publicou, o Itamar tem um livro publicado por um livro do canal Escrita Criativa, esse que está hospedando vocês, que está acolhendo vocês nessa festa da literatura. E, bom, vamos falar então de Torturado, né? Vamos falar por alto. Então, existe aí acho que uma personificação da pesquisa que o Itamar fez com comunidades quilombolas, né? E existe um tipo de trama, e a gente discute isso, né? O que seria uma trama sintética, o que seria uma trama interna, né? E assim por diante. Eu diria que, dentro de uma certa classificação, a obra do Itamar, ele é uma história de casualidades de pequenos acontecimentos, né? Ou seja, existe uma realidade que não é consistente como quando você lê um livro de um thriller de espionagem, sabe? Onde a pessoa fala, essa é a Magnum tal, e a pistola tal, calibre tal, que tem um tiro tal, e aí eu preciso ir atrás das pistas, e tem essa pegada, e tem essa marca da vítima, o sangue, ou seja, uma investigação policial, um thriller policial, ou um romance policial, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Um thriller, um suspense, alguma coisa assim, onde você tem uma realidade consistente, ou seja, sempre é uma ficção, mas é uma ficção de realidade consistente dentro de um tempo linear, né? Um romance policial, você tem o crime, você tem a resolução do crime. Claro que você pode trabalhar com vai e vem, mas existe uma ideia de linearidade que na obra do Itamar se dilui de alguma maneira, né? Você tem um conflito interno com o externo, ao passo que numa obra de ficção... Eu estou contrapondo dois tipos de obra muito diferentes, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. Quer dizer, um thriller de suspense e a obra do Itamar, né? A obra do Itamar existe um conflito interno, né, com o externo, ou seja, de alguma forma, os personagens, eles são personagens meio coletivos, são personagens sociais, então uma personagem meio que representa a sua comunidade, o seu povo, então são multiprotagonistas também, são várias pessoas que contam a história, o que é um desafio muitas vezes para os leitores, né? E os protagonistas, eles não são só ativos, mas eles também são passivos, né? E a gente tem uma ideia de final aberto, né? Quando muitas vezes num whodunit, né? Whodunit é quem fez isso, quem matou, né? Numa obra, uma ficção policial, você tem um final fechado, ou seja, você vai para uma resolução e você lê o livro porque você quer saber o que aconteceu. Se você conta o final de uma história como essa para alguém, você meio que está matando a obra, né? Ao passo que se você conta o final da obra não precisam se preocupar que eu não vou dar spoiler, mas se você, vamos dizer, conta o final da obra do Itamar, você não está estragando a obra, né? Ou seja, o final é aberto, né? Então, eu estou abordando, a gente podia ir muito mais a fundo nessa discussão, mas eu estou meio que, vamos dizer, recortando a obra do Itamar a partir de uma perspectiva classificatória, né?
É uma literatura engajada, de testemunho, de uma leitura que é consistente, mas é uma leitura muito fluida, baseada num movimento que é um movimento que está na literatura de luta antirracista, feminista, LGBTQIA+, que ganha proeminência mais recentemente com vistas a alterar o panorama social e a história da literatura também, ou seja, reescrever essa história, né? Apresentar uma nova história a partir das vozes que foram silenciadas, né? O livro ele é dividido em 3 partes, né? E aí a gente tem uma estrutura muito interessante, porque cada parte, esse é um recurso que o Itamar fez muito bacana, cada parte ele é narrado por uma personagem, né? E a terceira parte é narrada por uma personagem, e por isso o final também é aberto, por uma personagem mais etérea, né? Não vou falar mais. Mas para resumir, eu acho que a história ela tem uma virtude de se apropriar com uma simplicidade e com uma elegância muito grande de uma cosmogonia lexical. Ai, Tiago, palavra difícil, você só usa palavra difícil. Cosmogonia lexical é assim, é um universo, é um cosmos. Cosmos é oposto a caos, caos é bagunça, é a desordem. Cosmogonia vamos dizer, é uma organização. Lexical tem a ver com linguagem. Ou seja, é uma organização de linguagem específica de um Brasil, né? De um Brasil que foi ignorado, né? Dos antigos escravizados, a quem o Estado ignorou, a quem as leis ignoraram, né? E que teve a mercê, inclusive, não só ignoraram, como esteve à mercê das leis que foram escritas historicamente pelos latifundiários. Ou seja, é uma ferida aberta, né, e presente no século XX, no século XXI no Brasil. E o Itamar, ou seja, ele tem um valor, ele tem um princípio, ele vai até essas comunidades e ele se põe a pesquisar essas comunidades, a ouvir essas vozes, né? E a partir desse encontro ele escreve o livro, né? Tem um contraponto aqui que eu adoro livros que são acabei de ler o último livro do Murakami, Primeira Pessoa do Singular, que são histórias assim bastante leves, bastante tranquilas de ler. O Murakami é um autor japonês, ou seja, é uma outra realidade, é um outro universo muito distinto do nosso, né? Eu acho que eu gosto de cinema italiano, eu gosto de cinema argentino, eu gosto de cinema mexicano, cinema brasileiro, mas o que eu quero dizer é o seguinte: por mais que eu goste, né, de Duna, sabe? Por mais que eu goste de ficção científica, por mais que eu ame HQ, seja o universo dos quadrinhos, literatura infanto-juvenil, né? Detetives britânicos, dragões nórdicos, né? CEOs cosmopolitas, nova-iorquinos, né? Eu acho que existe uma coragem nessa obra do Itamar nesse contexto, que não tá o Brasil muitas vezes fica de costas pro Brasil. A gente sempre procura a nossa novidade fora, né? A gente sempre procura a riqueza fora, entende? Ou vamos dizer para uma coisa um pouco mais pro inglês ver, ou seja, uma coisa mais estereotipada, né? Não que a gente sempre procura, mas existe, vamos dizer, todo um filão. E claro, dentro disso tem coisa muito boa, não estou falando, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Ou seja, a gente, com mais frequência, ou seja, por ser um país, uma ex-colônia europeia, né, por ter tido uma influência dos Estados Unidos tão forte, a gente também teve uma influência cultural que se estende até hoje, né? Isso é natural, né? E a beleza da obra do Itamar é que ele acaba, de alguma forma, defendendo uma cultura literária que não que se nega, se recusa a ser domesticada por isso, né? Ou seja, tem um protagonismo de coletividade no livro que é muito interessante, né? Donana, Saturnino, esses personagens, né? Tio Sertó, Severo, né? Belonísia, Bibiana, Crispiniana, né? E ao mesmo tempo é um livro muito bem escrito no sentido de que tem sempre alguma coisa acontecendo na história. Ou seja, não é um livro que você vai cochilar. Você não vai cochilar. Tem um arco, tem um roteiro estruturado e ao mesmo tempo extremamente singular, né? A passagem da fusão e confusão da vida infantil, na qual a família é uma entidade, né, mais ou menos fusional ali, para a expansão para a vida adulta, né? A justiça pela violência dos homens tem algo, vamos dizer, de expurgo, de catártico nessa obra, né?
esse desejo de justiça, né? As personagens, elas não são vítimas da história, mas elas são, embora elas sigam sendo vitimizadas e oprimidas por ela. Tem um trecho de um, não sei se vocês gostam do Emicida, eu adoro o Emicida, tem um Amarelo, né? Que é é um álbum incrível e tem um trechinho que se diz assim: permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. É muito esse o tom do livro do Itamar, né? Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. Ou seja, ser definido pelo sintoma, ser definido. Todos nós somos loucos de alguma maneira. Agora, ser definido pela minha loucura é o pior dos crimes. Entende? Ou ser definido pelas coisas que eu sofri e das quais eu não tive controle, né? É o pior dos crimes. Eu sou muito mais. É dar troféu para o nosso algoz e fazer a nossa voz sumir, né? Ou fazer nós sumir. Fazer nós sumir. É muito bom, né? É isso, ele faz com que a gente procure os tesouros que estão inexplorados também nesse país, sabe? E que você pense, poxa vida, se uma obra como essa foi tão amada, foi tão lida, eu acompanho o Itamar e ele vai mostrando todas as tatuagens que as pessoas fazem com a capa do livro dele. Você imagina? Que loucura! Capa do teu livro virar tatuagem. E não só uma tatuagem, mas, tipo, centenas de tatuagens no Brasil inteiro. Ou seja, é uma paixão, é uma identificação. Quando eu falo que a gente não escreve para nossa tia, para nossa avó, o que eu estou falando é assim, a gente escreve para nós. Claro, isso assim, isso é o chão, né, gente? Se a gente não escrevesse para nós, a gente vai fazer outra coisa, né? Vamos fazer outra coisa, né? Mas a gente escreve para os outros também, né? A gente escreve para os nossos leitores, senão a gente não publicava, por exemplo, né? Mas o que eu quero dizer, para terminar a discussão do texto do Itamar, e já extrapolando essa discussão, existe uma diferença muito grande. Isso para a gente poder analisar a qualidade no nosso próprio texto, é preciso fazer essa diferença, fazer essa discriminação entre drama e tragédia, né? Drama e tragédia. Drama não é a mesma coisa que tragédia. A tragédia, ela vamos dizer, é a da natureza humana. Drama é uma fantasia em cima da dor humana, né? Ou seja, a tragédia, ela é crua e dura. Está do lado do Itamar, nesse sentido, da obra do Itamar. O drama, ele é enfeitado. O drama é mais operístico, né? A tragédia é uma espécie de tentativa de compreensão do destino. O drama filtra tudo pelas tintas narrativas. Por isso que muitas vezes, se você tenta se enquadrar ou enquadrar a tua prosa, você vai escrevendo um drama e você perde um pouco a mão da tua tragédia, né? Que é de todos nós. A tragédia é do humano, né? A tragédia é um pensamento, enfim, não quero muito ir por aí, mas assim, a tragédia a gente pensa a nossa vida como uma linha, né, do tempo, muitas vezes, né? Ou seja, nascimento, vida, desenvolvimento, infância, maturidade, os caminhos, descaminhos, os altos e baixos. E a tragédia não é só o percurso horizontal, mas é o percurso vertical da vida, né? Isso tem tudo a ver com ficção, isso tem tudo a ver com a escrita, com a literatura, né? O drama é enfeitado, né? A tragédia é uma espécie de tentativa de compreensão do destino, como eu falei, e o drama filtra tudo pelas tintas narrativas. Ou seja, sabe quando a fala é artificial demais? Você fala, para quem que esses personagens estão falando? Não tem naturalidade, é porque eles estão sendo dramáticos. Porque eles estão, vamos dizer, exagerando alguma coisa que não é preciso exagerar. Porque se de fato aquilo lá é verdadeiro, você não precisa carregar nas tintas, né? A tragédia é coletiva, o drama é narcisista, né? A tragédia é concreta, o drama é exagerado. A tragédia, ela é objetiva, ainda que seja subjetiva. E o drama, ele é subjetivo, ainda que tenha consequências objetivas. Meus queridos, minhas queridas, eu queria terminar o nosso encontro de hoje com algumas dicas para estruturar a obra. Ou seja, tem algumas arestas, alguns fios que eu quero deixar para vocês que é muito importante que vocês levem em consideração, né? Estão me acompanhando, pessoal, tudo bem? Para estruturar uma obra. Ou seja, então, essas dicas são as seguintes. Em primeiro lugar, para estruturar uma obra, você pode
fazer... Tem muita gente que fala, a estruturação, vamos dizer que engessa o meu livro. Eu não quero engessar o meu livro. Eu não quero pensar de antemão o que vai acontecer, ou pensar... O risco que a gente corre, se a gente não estrutura, é contar sempre o mesmo conto infinitas vezes. Ou seja, escrever o mesmo conto 20 vezes. E aí você tem um problema, porque você vai escrever um livro de contos, você vai ter 20 contos mais ou menos iguais, né? Ou duplinhas, o que é pior muitas vezes, né? Ou crônicas, mesma coisa, né? Então a estruturação não tem só a ver com romance, também ou com uma peça de teatro, ou com um roteiro, né? Mas também com um infanto-juvenil, com um livro de contos, com um livro de crônicas e assim por diante. Então, e você pode estruturar, a estrutura ela é tão criativa quanto a obra em si, né? E ela é tão aberta e porosa quanto a obra em si. Ela está lá para te fornecer ideias, não para limitar suas ideias. Ela está lá para te orientar num caminho, né? Porque muitas vezes a tendência é se dispersar, né? É ser como esse jovem da peça do Chekhov, a gaivota, e ir para outros lados e se pulverizar em um monólogo que no final das contas nem tua mãe consegue escutar. Você pode estruturar a tua obra com um parágrafo breve por capítulo, ou seja, você vai escrever um livro de 15 capítulos. Você pode escrever um parágrafo breve por capítulo. No seguinte sentido, nesse capítulo acho que vai acontecer isso, isso e aquilo, por aqui mais ou menos fulana vai revelar para Beltrano que vai fazer uma viagem e aí o casal, sei lá, né? Alguma coisa assim. Aí no capítulo 2, nesse capítulo, ou seja, fazer essa brincadeira. Eu não posso colocar aí nesse papel. Estruturar. Eu acho que a gente tem que, assim, deixar os nossos pudores de lado. A gente tem que ter menos medo do papel. A gente tem que poder brincar com o papel. Se não funcionar, você tira, troca de lugar, reestrutura, tira uma parte do capítulo 4, volta para o 3, vai para o 5 e assim por diante, né? Outra coisa bacana, que é muito interessante, pouca gente fala, porque o pessoal vai muito atrás de receita, né? E a receita, mais uma vez, ela, em geral, ela é transmitida por alguém que não escreveu livros, né? Que muitas vezes só leu obras sobre escrever livros, mas não colocou as mãos na massa propriamente. A pessoa é ótima para escrever um post de Instagram, mas nunca escreveu um livro, né? Então você pensar em ondas, né? Um livro, ele precisa se movimentar por ondas. Quando você vai na peça do Chekhov, você vai ver uma cena que é um crescendo, é uma construção de uma tensão. Aí depois você desce para uma distensão, né? Aí se você constrói uma tensão, às vezes você constrói uma tensão dentro dela, e dentro dela você vai dobrando as apostas, e aí você interrompe, muda de assunto, vai para outro lugar. Ou seja, de alguma forma você vai orquestrar o ânimo do seu leitor. Olha que legal, olha que bacana, né? Ou seja, você não vai simplesmente, não, eu estou escrevendo aqui, isso está fácil, está difícil, isso aqui não. Você vai pensar como que eu posso fazer para compor essa sinfonia. Literatura é música. Literatura é música e a gente pensa em ondas, em tensão e em distensão. Então, nesse sentido, eu acho que você pode criar conflitos, relaxar, agudizar o conflito. Né? Um grande conflito pode conter diversos subconflitos. Né? E você pode explorar as suas possibilidades. Tem muita obra que eu vejo que eu falo, poxa, a vida aqui tinha tanta coisa para ser desenvolvida. Essa cena aqui, esse diálogo, tá ótimo, mas assim, parece que o autor foi um pouco apressado, sabe? Ele estava com pressa de acabar, ou de passar adiante, ou de terminar o livro, ou sei lá, o motivo pelo qual muitas vezes a gente quer ter feito e não fazer só, né? Mas quer ter concluído e não curtir o processo, né? Tem que explorar as possibilidades dos conflitos, né? Trabalhando nessas ondas. Então, por exemplo, para o Chekhov, a relação frustrada entre os personagens, né? O amor não correspondido, né? O pânico da ambição, né? Essa moça, o que acontece com essa atriz depois, né? Como que o Chekhov trabalha isso, joga com isso, né? E de alguma forma ele expurga os seus próprios demônios, né? Escrevendo essa obra, né? E consegue por isso, e consegue com a sinceridade que ele construir algo que a gente lê e se identifica, né? Em várias partes de nós ali, sabe?
Outra coisa isso é ótimo para a estruturação, e a estruturação vai te ajudar, vai ser sua amiga nisso. A estruturação elimina a redundância. Então, muitas vezes tem gente que escreve um diálogo no capítulo 4 e tem um diálogo no capítulo 6 que cumpre mais ou menos a função do diálogo no capítulo 4. E aí você vê que, você vai para um, vai para outro, você fala, podia ser o mesmo diálogo. Pode ser um diálogo só, né? Ou seja, você elimina as redundâncias, né? E isso é fundamental, né? Bom, em quinto lugar, uma dica que eu gostaria de dar é não tenha medo de mudar, de ajustar, de adaptar, né? Não tenha medo de não fechar. A gente tem muitas vezes pressa de fechar. Não é assim o livro. É isso que eu quero fazer, né? É angustiante deixar em aberto? Mas faz parte da nossa habilidade como ficcionista manejar essa ansiedade. Manejar a ansiedade da obra aberta, né? Manejar a passagem do caos para o cosmos, né? E dentro disso começar a procurar detalhes, né, dentro da nossa obra. Detalhes dos nossos personagens que vão construindo elementos de verossimilhança, que vão criando estofo, né, vão dando estofo para a história, né, para o cenário, né, para o foco narrativo, criando densidade nessa história, né? Acho que a gente podia também dizer, não ignore o que você ignora, ou seja, vá atrás do que você não sabe, por exemplo. Tem trechos que você fala, nossa, eu fico perdido nesse trecho, mas eu vou escrever mesmo assim, e aí eu vou escrever o mais rápido possível e vou passar para alguma coisa que eu sei mais. Ou seja, não, escreve, devaneie, pesquise, elabore, pergunte, né? Consulte os livros, consulte as pessoas, sabe? Consulte os arcanos maiores e menores, sei lá, enfim, né? E em último lugar, se desloque, tenta mudar de perspectiva, leia a realidade de diferentes ângulos, né? A obra do Chekhov é um ótimo exemplo de na verdade, é um mesmo conflito que é interpretado de diversas formas pelo escritor famoso, pela atriz que namora esse escritor, pelo filho, pela namorada ou ex-namorada desse filho, pelo irmão da atriz que nunca concretizou nada. Ou seja, no final, todos eles são Chekhov, né? E todos eles são desdobramentos dessa pergunta maior, né? Sobre dor e prazer da literatura, criar, né? E assim por diante, né? Tem um ensaio sobre Shakespeare que o Tolstói escreveu, que está num livro chamado Os Últimos Dias, que são os escritos sobre pedagogia, mais filosóficos do Tolstói, né, sobre religião, sobre vegetarianismo, sobre educação dos mujiques, dos camponeses russos e tal. E me chamou muito a atenção um ensaio bastante duro que o Tolstói escreveu sobre Shakespeare. A gente estava falando do Shakespeare. Né? Para resumir, Tolstói abominava o Shakespeare. Né? Ele falava, mas Tolstói achava que a veneração ao Shakespeare, todo mundo fala de Shakespeare, Romeu e Julieta, né? Vocês já ouviram falar de Hamlet, de Rei Lear, né? Rei Lear e assim por diante, a Comédia dos Erros, a Tempestade, tem muitas peças e muitas são verdadeiros clássicos, né? Quase todas se tornaram grandes clássicos. Ou tem uma ou outra menos conhecida, mas são obras muito conhecidas, né? Mas o Tolstói basicamente dizia que os personagens do Shakespeare eram muito contraditórios. Muito contraditórios. Ele falava, como assim? O Rei Lear, que é esse senhor, né, dono de um reino, tem as 3 filhas, e ele vai pensar quem que vai herdar o seu reino, como que ele vai dividir. Tem 2 filhas que não gostam do pai, e tem a filha que mais ama o pai. Né? E o Rei Lear deserda a filha que mais ama. Então o Tolstói fala, mas não tem cabimento isso. Né? As coisas que os seus personagens dizem no teatro não são ditas na vida real. Por qual motivo o Hamlet leva tanto tempo para se vingar do pai? Ou seja, ele leva a peça inteira para se vingar do pai. Ele já sabe que a mãe e o novo marido da mãe são assassinos do pai, se tramaram pela morte do pai, né? E eu acho que assim, são boas perguntas o que o Tolstói faz, claro, né? E eu acho que já teve muita contribuição fértil da psicanálise, dos críticos em relação a isso. Né? Como que esses personagens fazem coisas que muitas vezes a gente não faz na vida real. Personagens fazem coisas que a gente olha ali e fica super aflito. Né? E
Eu acho que tem coisas que a gente pode aprender com os personagens do Shakespeare e com os personagens do Tolstói, né? E depreender algumas lições sobre construção de personagem na ficção, né? Muita gente me pergunta como construir personagens que sejam figuras densas, ambíguas, figuras que se identifiquem com pessoas materiais, de carne e osso, né? E atendendo essa demanda de tanta gente, eu depurei aqui embaixo, acho que 3 elementos para começar, que são elementos incontornáveis da construção de um bom personagem. Então, em primeiro lugar, os personagens são falhos, né? Muita gente constrói personagens que são com base num ideal do ser, né? Naquilo que a gente queria ser ou um modo como gostariam que nos enxergássemos ou que enxergassem, vamos dizer, uma figura ideal, né? E surpresa, né, gente? Leitores sonham com o ideal, mas se identificam com a fraqueza, né? Até os super-heróis têm as suas fraquezas, né? Até o Clark Kent tem a sua kryptonita, né? E muitas vezes as figuras mais sedutoras são as mais vis, as cruéis, aquelas que transformam uma falha moral em uma aula de filosofia. No caso de uma das peças do Shakespeare, por exemplo, que é Otelo, né? Otelo, que é uma história de ciúme, de um ciúme doentio. Você tem a figura de um Iago, que é tão cruel que chega a produzir risada no leitor, né? No espectador, no caso, né? Ou seja, a fraqueza, a gente se identifica com a fraqueza, muitas vezes, né? A política, muitas vezes, nos ensina isso também, né? Infelizmente. Em segundo lugar, personagens são contraditórios. Muita gente se esquece que nós, criaturas mortais, imperfeitas, somos contraditórios. A gente age contra nós próprios, muitas vezes, né? A gente anuncia um grande plano que a gente não cumpre, né? E o leitor, né, esse sim, à distância, ele vai observar determinadas contradições e vai espernear, vai brigar com o personagem, vai falar, mas meu, por quê? Por que você tá fazendo isso? Tipo, sai daí, você sabe que o cara vai te matar, né? Tem isso, né? No filme você fala, gente, por que ela entrou na casa? Meu Deus, que tortura, né? O Conto da Aia, né? Quem não viu essa série que é quase um masoquismo, né? Um sadomasoquismo, né? O que você está fazendo aí parado, né? E, no entanto, a personagem está lá, ela se detém, ela vacila, né? Elas são contraditórias, elas encarnam conflitos, né? E aí a gente tem um terceiro elemento. Os personagens, eles encaram conflitos. Na peça do Otelo, né? A personagem menos interessante é a Desdémona. Ela quase não tem conflito, né? Ela ama incondicionalmente Otelo, né? Ela é injustiçada, ela é assassinada, né? Mas mesmo ela se vê em algum momento dividida entre o amor da filha e o amor ao marido, né? E ela escolhe. E ela escolhe e é a mesma escolha, ou seja, ela é uma das personagens mais planas dessa peça, né? Aí você tem o Cássio, que é o braço direito do Otelo, que está dividido entre a lealdade, né? E a fraqueza pela bebida. É um cara que bebe muito, se deixa escorregar, vamos dizer, pelo próprio vício, e está dividido também pela lealdade ao capitão, ao Otelo e tal, né? A Emília, a esposa do Iago, também está dividida entre a submissão ao marido, né? E a autonomia diante dos homens, né? Rodrigo, que é um cara obcecado pela Desdémona, entre desistir e persistir no seu plano, né? De se vingar e tal, e de, vamos dizer, vilipendiar o Otelo, né? Agora, o Otelo, ele é tudo, né? Ele é um mundo, ele é tão ambíguo quanto o mundo. Ele é herói, é o monstro, é o que espia e é o cego. Ele é completamente cego e ele é o cara que mais quer saber o que está acontecendo. Ele é o amante, né, carinhoso e é o tirano assassino, né? Ele está entre a confiança e a desconfiança. O Otelo é um personagem redondo e complexo como o mundo, né? Se você quer criar uma história estruturada e repleta de detalhes, você vai ter que descobrir os conflitos de cada um dos seus personagens, as suas falhas e as suas contradições. Minhas queridas, meus queridos, muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau!